Olá, meus irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos o que eu entendi do texto apontando para Jesus. Esse texto é da irmã Zélia Pereira e está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu não escrevi o texto, eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Bom, isso dito, podemos começar orando? Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos ensines a viver uma vida focada em Jesus Cristo, focado em ti, ó Pai. Que nós entendamos que a vaidade só pode nos prejudicar, não vai nos trazer nenhum benefício. Fica conosco, Pai, fica conosco, Jesus. Nos ensina, Espírito Santo, é o que te pedimos. Em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico está em João, capítulo 3, versículos 22 a 30. E diz assim: Jesus e João Batista. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para uma região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque já havia muita água e João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. E eles foram dizer a João: Mestre, aquele homem que estava com o senhor no outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. E João respondeu: Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve sua voz. Assim também é o que está acontecendo com Jesus. Me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Amém? Bom, irmãos, então, o versículo escolhido pela irmã Zélia é o de número 29, que diz assim: A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Isso João falando a respeito de Jesus. Então, o nosso texto de hoje, que tem o título apontando para Jesus, começa dizendo que a vaidade é a mãe de todos os pecados. E eu gostaria de dizer para os irmãos o conceito de vaidade. Então, vaidade é assim, alguma coisa inútil, uma coisa vazia, falsa, sem valor, uma ilusão. Então, hoje em dia também a vaidade pode ser considerado como orgulho, ostentação. Então, existem 4 coisas que eu gostaria de apontar aqui, 4, 5 coisas que eu gostaria de apontar aqui com relação à vaidade. Primeiro é que ela não tem utilidade nenhuma. Ela não tem nenhum sentido nem valor. Porque está lá em Eclesiastes, se os irmãos pegarem lá em Eclesiastes 1, versículo 2, vai dizer assim: é a ilusão, diz o sábio, quer dizer, é vaidade. Tudo é vaidade. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Então, a vaidade é inútil. Deus dá valor e razão à vida. Quando tiramos Deus da nossa vida, o mundo deixa de fazer sentido. Então, o mundo passa a ficar inútil quando nós nos utilizamos da vaidade, porque a vaidade é a falta de Deus. Quando a gente não tem Deus, a gente tem vaidade. Outra coisa que a vaidade é falsa. É falsidade. Então, tudo que é enganoso, muitas coisas que prometem ter uma solução mágica, são mentira, né? Então, são como deuses falsos que a Bíblia
eu condeno, dizendo que parecem sólidos, que parecem firmes, mas por dentro são ocos. Então a vaidade também é assim. Outra coisa que a vaidade é idolatria. Então qualquer coisa que tomar o lugar de Deus em nossa vida, a Bíblia avisa que é idolatria. A palavra diz que é vaidade. Então não tem nada neste mundo que possa tomar o lugar de Deus, o Criador da nossa vida. E a gente vê isso lá em Isaías 44, versículo 6 a 7. Diz assim, ó: o Senhor, o Rei e Salvador de Israel, Deus Todo-Poderoso, diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Então, assim, a gente não pode esquecer que nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida, nada. Então, se isso acontecer, se nós formos orgulhosos, tivermos essa ilusão, essa vaidade, nós estaremos cometendo idolatria. Outra coisa que a vaidade é ostentação. Então, quando você se coloca no mesmo lugar, no lugar de Deus, você quer ostentar, você aí já está pecando, porque nada deve ser mais importante que Deus na sua vida. Então, assim, você pode ser vaidoso no sentido orgulhoso, no sentido assim de se arrumar, ficar bonito, ou ser inteligente, ou ter dinheiro, ou ter conseguido estudar muito. Mas tudo isso é vaidade, porque se a sua felicidade, presta atenção, se a sua felicidade depende de coisas que você tem, que você conquistou, da sua aparência, isso tudo é vaidade. Isso tudo é vaidade, é ilusão e vai passar. Porque nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Então nós temos sim, a nossa única ostentação é ter o Senhor como nosso soberano Senhor, aquele que cuida de nós. É disso que a gente tem que se orgulhar. A gente pode até ser vaidoso disso, mas toda a honra pertence ao Senhor. Então, assim, né, o nosso texto aqui do Manancial diz que ninguém admite que é vaidoso. As pessoas se recusam a admitir que são vaidosas. Aliás, admitir é doloroso, porque quem se considera vaidoso tem uma falha de caráter. Então, a gente precisa entender que quando a gente olha para as pessoas com qualquer tipo de traço de desprezo ou desdém, ou a gente humilha, ignora a pessoa, a gente está entristecendo o coração do próprio Deus. É porque a gente está achando que nós somos melhores, a nossa vaidade nos impede de olhar o irmão como Deus olharia para ele. Então, o texto diz aqui que é necessário estar atento para que mesmo nas situações mais corriqueiras, nosso coração não se orgulhe, não se ensoberbeça, não se sinta vaidoso, e a gente acaba agindo de forma só voltado para a vaidade, né? Então, a gente tem que agir de um modo humilde, não de uma maneira vaidosa, negando tudo que somos e tudo que a gente tem recebido, como negando que tudo isso que a gente tem é presente do Senhor. E tudo que a gente tem que é presente do Senhor, a gente não recebeu porque merece. É sempre graça, é sempre um favor que a gente não merecia, é sempre a misericórdia de Deus em nós. Então, assim, a gente não tem por que agir vaidosamente, porque todas as misericórdias são do Senhor e Ele dá para quem Ele quer. Então, se por acaso Ele nos beneficiou com grandes misericórdias, isso não pode ser motivo para a gente ser vaidoso. Se você é lindo, inteligente, se você tem dinheiro, se você estudou bastante, se você se sente a última bolacha do pacote, você não pode ser vaidoso, porque isso é graça. Isso é graça, é favor que o Senhor fez para você sem que você merecesse. Mas o texto diz aqui que também nem tudo está perdido, porque a Bíblia apresenta pra gente um exemplo maravilhoso de humildade, que é João Batista, né?
Pois se houve alguém que viveu no tempo de Jesus, que poderia ter pensado ser digno de qualquer honra ou posição de destaque, esse alguém poderia ser João Batista, né? Que era o primo de Jesus, que batizava, que ele tinha uma vida voltada para as coisas de Deus. Mas não, ele era uma pessoa totalmente humilde, né? Então é interessante observar que mesmo respondendo a certa inveja que os discípulos tinham dele, quanto a Jesus, João reafirma estar sujeito a Jesus Cristo. Ele não, em momento nenhum, ele deu a entender que ele era melhor que Jesus Cristo, porque ele era mais velho, porque ele pregava mais tempo, porque ele batizava antes que Jesus viesse a batizar. Não, ele disse que ele se alegrava em haver simplesmente preparado o caminho para Jesus Cristo. Isso aqui é um exemplo de humildade, né? É uma coisa assim que a gente tem que olhar e aprender com João Batista. Então, como cristãos, a gente não deve ser pessoas vaidosas. E como que a gente pode evitar a vaidade? Bom, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar em nossa vida, não há lugar para vaidade, né? Quando o Senhor está no trono da nossa vida, não tem por que sermos vaidosos. Então a gente tem que se lembrar de agradecer tudo que Deus faz, porque a gente reconhece que não é merecimento nosso. Porque o que nos faz ficar vaidosos é acharmos que a gente conquistou as coisas com o nosso braço forte. Então a gente tem que agradecer tudo a Deus, até pelas coisas pequenas. A gente tem que reconhecer o nosso lugar como ser humano, como pecador, uma pessoa que depende totalmente do Senhor. A gente tem que entender as nossas limitações. A gente tem que agradecer, perceber que tudo que a gente tem é graça do Pai, é graça que Ele dispensou a nós. Nós temos que reconhecer a soberania, a grandeza de Deus. Isso vai exterminar qualquer resquício de vaidade. Que quando a gente entende qual é o lugar da gente no mundo, aí a gente vai perceber que se não for o Senhor, nós estaríamos exterminados. Então a gente tem que declarar abertamente que tudo que a gente tem e tudo que a gente é, vem pela graça de Deus e por meio de Jesus Cristo. Nosso manancial termina assim. Há alguma situação em que você agiu vaidosamente que precise ser confessada? Então, ore a Deus pedindo que o livre da vaidade. É isso mesmo, irmãos. A vaidade não vai nos levar a nada. Pelo contrário, vai nos destruir. Bom, eu termino aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa, aquele... E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.